Você quer aprender a diagnosticar uma das causas mais prevalentes de infertilidade no seu consultório? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar a diagnosticar os distúrbios da ovulação, usando o que você tem aí no seu consultório, anamnese, exame físico e solicitando poucos exames complementares. Meu nome é Gustavo Andresen, eu sou médico ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana, e eu tô aqui para ajudar você, ginecologista, estudante de medicina, residente em ginecologia obstetrícia, médico generalista, que tem interesse no assunto reprodução humana, tem interesse em tratar casais inférteis no seu consultório, a conseguir fazer esses tratamentos sem precisar estar dentro de uma clínica de reprodução ou investir altos valores em equipamentos caros. Então vamos para a aula. Então, falando aqui dos distúrbios de ovulação, eu gosto sempre de começar falando sobre a prevalência da infertilidade hoje. E tem saído aí sempre vários assuntos na mídia, né? A mídia tem falado muito sobre isso, que a infertilidade tem acometido mais ou menos 15 a 16% da população, né? Sendo que 1 em cada 6 casais tem ou vão ter alguma dificuldade para engravidar ao longo da vida, tá? E os distúrbios de ovulação são responsáveis por 20 a 40% desses casos de infertilidade. Então veja que os distúrbios de ovulação são uma fatia importante dessa população que tem aumentado cada vez mais, né, de casais que tentam engravidar e não conseguem, tem dificuldade para engravidar. E como que a gente faz o diagnóstico? Eu estou aqui para ensinar isso para você, né? Então, o diagnóstico, ele sem dúvida, ele vai passar por esse esqueleto aqui, por esse esquema, né? Nós vamos fazer uma boa anamnese, uma anamnese direcionada, né? uma anamnese cuidadosa, tá? Um exame físico, tá? Que passa aí por vários itens, né? Um exame físico cuidadoso e, por fim, se for necessário, poucos exames complementares. Com isso, eu dou certeza para você que você vai conseguir diagnosticar a causa da anovulação. Então, vamos falar aqui da anamnese. Bom, você que está me assistindo, esse é um conteúdo direcionado para médico, para estudante de medicina, para residente, né, para ginecologista. Então você sabe o que é uma anamnese, que é uma entrevista com o paciente. Né? Muitas vezes a gente pode fazer, às vezes está no pronto-socorro, faz uma anamnese mais direcionada, mais rápida, mais sucinta. Mas nesse caso aqui, a gente precisa fazer uma anamnese bem detalhada. Tá? Só que não quer dizer que é uma anamnese que você vai perguntar tudo. Você precisa direcionar a sua anamnese para entender a causa da anovulação. Tá? Então, inicialmente a idade, né? Eu costumo brincar que um dos fatores prognósticos, aí o exame, né, de fator prognóstico para a fertilidade da mulher mais importante é a carteira de identidade. Né? Nela você vai saber o que é a idade dessa mulher. Né? Então, a idade do casal é importante, do marido também, mas a idade da mulher, ela tem uma importância muito maior aí no prognóstico aí de uma infertilidade. E quando a gente fala em distúrbios de ovulação, a idade tem uma importância maior ainda, né? Então, quanto maior a idade da mulher, maior a chance dela ter algum distúrbio da ovulação pela própria depressão aí de óvulos que ela vai tendo durante a vida. A ocupação. É importante a gente saber qual que é a profissão, qual que é a ocupação principal aí de cada um dos componentes aí do casal. Né? Porque, por exemplo, a mulher pode ter um trabalho muito estressante, né? No qual ela consome, às vezes, muita cafeína durante seu turno. O homem ele pode estar exposto a fatores térmicos, né? A um calor excessivo, ou ambos podem estar expostos a fatores químicos. A mulher pode estar exposta à radiação. Enfim, a ocupação às vezes pode trazer informação importante para nós. Na maioria das vezes, se tem uma função administrativa, né, atua ali como às vezes médico, às vezes secretária, às vezes uma advogada, e o homem também. Se for uma função administrativa, geralmente não tem muita importância, mas pode ter alguma exposição a algum fator físico, químico, né, algum fator estressante também. Tempo de infertilidade, isso é muito importante. Quanto tempo esse casal está tentando engravidar? Infertilidade a gente sabe que é 12 meses tentando engravidar e não consegue, tendo relações frequentes, sem estar usando nenhum método contraceptivo.
né? E se a mulher tiver acima de 35 anos, a gente considera esse período um pouco menor, de 6 meses, né? Mas agora, se chega aquele casal falando que está há 10 anos tentando engravidar, de repente a gente pode pensar que talvez não seja só uma causa ovulatória, já começa a tua hipótese diagnóstica já começa aí pela investigação mesmo, já na conversa. Se esse casal já fez tratamentos anteriores de reprodução humana, que tratamentos fizeram? Que tipo de medicação usou? Quantas vezes já tentou? Né? Se se ela ou ele tem alguma doença, né? Hipotireoidismo, por exemplo, doenças que podem afetar ali a reserva de óvulos, pode afetar a ovulação, né? O uso de medicamentos, de repente pode afetar. Cigarro, álcool, drogas, medicamentos, como eu já falei. Então tudo isso pode afetar aí a qualidade dos óvulos, a reserva ovariana. A gente precisa investigar adequadamente, tá? História familiar. Uma coisa que a gente pode investigar direitinho aí é com que idade a mãe dessa mulher, né, que está sendo investigada, entrou na menopausa. Se entrou na menopausa, se a gente tem esse dado, né? De repente a mãe dessa mulher pode ter entrado na menopausa precoce. Isso pode ser algo familiar, algo genético na família. Isso é importante. Idade da menarca, idade com que essa mulher menstruou a primeira vez, é um dado importante. Uso de contraceptivos, que tipo de contraceptivo ela usava, por quanto tempo utilizou. Data da última menstruação, para a gente entender, né, com que frequência que ela menstrua, em que fase do ciclo menstrual ela se encontra naquele momento que ela está aí com você, para você poder fazer um exame físico adequado. Como são os ciclos menstruais? Então a gente fala aqui da ciclicidade, né? Se esses ciclos menstruais ele ocorrem em intervalos entre uma menstruação, início de uma menstruação e início de outra, que variam de 21 a 25 até 35 dias, eu pus 21 a 25, tem a literatura, coloca o limite inferior, algumas literaturas de 21, outras de 24, outras de 25, então eu coloquei aqui o limite inferior de 21 a 25 e o limite superior de 35 dias. Se essa mulher está menstruando em intervalos menores do que 25 dias ou intervalos maiores do que 35 dias, a gente pode já suspeitar de anovulação, distúrbio da ovulação, né? Então, com esse dado simples, a gente já começa a suspeitar. Dores durante a menstruação é importante não só para a gente pensar no caso de anovulação, mas também para pensar em outras causas de infertilidade, né? Como, por exemplo, a endometriose. E, em alguns casos, a endometriose, se acometer o ovário, né, se for um endometrioma, por exemplo, pode sim também estar acometendo a função ovariana dessa mulher. Galactorreia, que é a saída de leite, né, pelas mamas, hirsutismo, acnes. A galactorreia está relacionada com o quê? Suspeita de hiperprolactinemia, né, que pode estar relacionado aí a uma anovulação. Hirsutismo, né, um aumento da testosterona, dos hormônios masculinos no corpo da mulher, podendo causar distúrbios ovulatórios. Acnes, também pelo mesmo motivo. Então veja que a anamnese ela é muito importante, ela já nos traz aí muita informação. O que eu tinha para falar aqui era isso. Então esse é o esquema diagnóstico super simplificado para você começar a usar hoje mesmo aí com seus pacientes, né? E não esqueça de comentar aí se vocês querem um vídeo sobre SOP e infertilidade, como tratar a SOP na infertilidade, comenta aqui, né? Comenta assim, eu quero que faça um vídeo sobre SOP e infertilidade, tá? E aí eu posso gravar um vídeo aí para vocês também, tá? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar. Lembrando que esse é um canal com conteúdo exclusivo para médicos, né? Um conteúdo mais técnico, principalmente para o ginecologista que quer tratar a infertilidade no seu consultório. Também são muito bem-vindos estudantes de medicina, residentes em ginecologia e obstetrícia, médicos de outras especialidades, generalistas, que querem aprender um pouco mais ou, de repente, até tratar esses distúrbios aí no seu consultório, certo? Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.